Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo ele surgiu da necessidade de nós descobrirmos, qual a área a ser trabalhada em UBV e FOG, tanto no vetores malária, quanto lá no sistema do CISP-NCD, que também pede essa informação de área de cobertura em hectare quando se faz operação de bloqueio de casos suspeitos de dengue. Então nós vamos explicar para vocês como é que nós descobrimos essa informação, né? Nós temos aqui a área trabalhada em hectare e nós temos aqui a latitude e longitude da área a ser alvo de intervenção. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai lá no Google Earth e aqui nós temos, eu já preparei previamente, né, o terreno aqui, mas a gente, no caso aqui, nós temos uma situação real do município de Amaturá, que está com um surto de dengue, de malária, quer dizer, surto de malária, na aldeia Nova Itália, que é essa área aqui, que está delimitada por esse polígono de setores censitários do IBGE. Então aqui, ó, o que nós temos aqui é setores censitários do IBGE. O IBGE definiu várias aldeias e nós colocamos aqui no Google para fazer um trabalho posterior. Então é o seguinte, nós temos aqui a área de intervenção, que é a área do Nova Itália, mas o polígono do IBGE, ele está pegando, ó, está pegando uma área aqui que não tem habitante, está pegando área aqui que não tem também, não tem por que fazer intervenção de aplicar o BV nessa área. Então, nós precisamos definir aqui qual realmente é a área de intervenção, ok? E para isso, nós vamos acrescentar um polígono. Um polígono. Esse polígono nós vamos chamar de área de intervenção. Vou colocar aqui malária. Ok? Área de intervenção malária. E aí nós vamos definir aqui, já está previamente definido, a cor da linha é amarela, que dá um contraste. No caso aqui vou colocar até diferente, vou colocar uma cor vermelha, para não ficar igual esse amarelo aí do IBGE. Ok? E vamos colocar a largura da linha, que é a espessura dessas linhas aqui. 1,8, vou colocar 2. 2. E aqui continua aleatório e com a transparência de 30%. Ok? Opacidade de 30%, transparência de 70%. Ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos desenhar a área realmente habitada e que é passível de intervenção de UBV FOG. Então, cada pontinho desse que nós estamos criando aqui é, na verdade, um clique que é dado aqui no mouse, ok? Então, nós vamos pegar aqui e aí vai, né? Bom, mais ou menos isso aqui, ok? E aí, vamos calcular agora, através disso aqui, nós vamos descobrir qual é a área em hectare, ok? Em hectare, medidas. Deu aqui, ó, 29,8 hectares. Para quem vai usar o Google pela primeira vez, né, o padrão que ele vem nesse padrão aqui, ó, milhas e milhas quadradas. É assim que ele vem, que é o sistema americano. Então nós temos que alterar isso aqui para metros, para
metros, e para hectare. Deu 29,8 hectares. Ok? Então, definimos aqui a área de intervenção. Ok? Como é que nós fazemos para calcular, para achar a coordenada geográfica que é solicitada naquele formulário? Simplesmente a gente vem aqui, marca um ponto, clica em adicionar ponto. Ele caiu aqui fora, não colocar ele para aqui para dentro, deixar aqui mais ou menos no meio. Então, esse aqui vai ser vamos chamar de centroide, né? Centroide do polígono. Centroide polígono. Não precisa ser exatamente no meio, mas tem que ser que sirva de referência, que ele seja localizado. E aí nós temos aqui as coordenadas geográficas que devem ser retiradas para colocar lá no sistema, no caso aqui do vetores malária. Ok? Se nós pegássemos todo esse polígono aqui, quer ver? Vamos só para a gente ter uma ideia aqui. Vamos supor que eu pegue aqui todo o polígono aqui do IBGE. Ok? Aí o que é que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, propriedades, e a área, olha só, deu 70 hectares, entendeu? 70,4. E 70,4 nós estaríamos incluindo localidades não habitadas, ok? Então, por isso que nós temos que fazer a intervenção na área onde existem pessoas, onde as pessoas habitam, ok? Bom, esta é a parte que nós tínhamos para falar sobre a questão do CIVEP malária, do vetores malária. Vamos agora sair daqui e vamos lá para o município de Coari. E aqui no município de Coari, nós vamos dar 2 cliques aqui. O Google vai nos levar lá para a área. Ok? Essa é a área do bairro Grande Vitória. Ok? Vamos desabilitar aqui os setores censitários para ficar apenas o polígono da área do bairro Grande Vitória. Então, o cenário aqui é outro. O cenário aqui vai atender a questão do CIS-PNCD, ok? No CIS-PNCD, todas as vezes que nós temos casos notificados de dengue, sobretudo em área em que tem histórico de epidemia, entendeu? Começou a aparecer os primeiros casos, né? Ou então, numa localidade, num município em que comprovadamente não tem casos, não tem a presença do vetor, do Aedes aegypti ou do Aedes albopictus, né? Comprovadamente não tenha, e apareça um caso suspeito de dengue no Sinam. Então, tem lá o endereço da pessoa, todas as informações necessárias que o boletim de notificação nos informa, né? Com base nessa informação da notificação, nós identificamos o endereço e vamos lá na casa da pessoa, tá? Para marcar o ponto da onde ela efetivamente reside. Tá? Então vamos supor que seja, vou colocar aqui um ponto, que seja aqui, mais ou menos aqui assim, a casa da pessoa. Então aqui, ó, vamos colocar o nome de caso suspeito de dengue. Ok? Este aqui é o caso suspeito de dengue. Ok? Então, o que é que o programa, lá no Programa Nacional de Dengue, nas diretrizes do programa,
o que ele orienta a nós fazermos quando existe um caso de dengue, nós precisamos fazer um bloqueio, tá? Então, o bloqueio do caso de dengue, ele é feito num raio de 300 metros a partir do caso. Todos os quarteirões que estiverem nessa área de 300, nesse raio de 300 metros, serão alvo de intervenção. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma operação de bloqueio, aplicando o inseticida, o BV, para prevenir novos casos. Ok? Então, o que se faz? Vemos aqui na régua, essa réguazinha aqui. Essa régua ela tem a opção aqui, ó, de linha, para medir o tamanho da linha, por exemplo, eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui. Dou um clique, dou outro clique aqui. Esse segmento deu 154,22 metros. Aí vem para cá, aí, peraí, é porque eu zerei. Tem que dar 2 cliques. Tá? Aí eu venho e faço um outro aqui. Aqui. Esquece. Vamos para cá, para o metros. Então, assim, no círculo, nós vamos clicar aqui, bem exatamente no ponto, pode aproximar, tá? Pode aproximar aqui. Dá o clique e aí vem trazendo. E aqui ele vai dizendo para nós, veja aí a distância do raio, 227 metros, 316, vou colocar para 300. Recua um pouquinho, 304, 301. Tem que ter uma certa habilidade aqui no mouse. Ok, vou colocar 301. Dá duplo clique e aí ele demarcou toda a área que vai ser alvo da intervenção. Ok? Nós podemos salvar isso aqui ou não. Ok? Mas o ideal é realmente salvar. Ok? E aqui também, a gente salvando, ok? Vamos salvar aqui como raio de intervenção. Raio de intervenção. Ok? Ele é um caminho. Então, todos os quarteirões dessa área aqui vai ser alvo de intervenção. Ok? Então, o que nós temos aqui no raio de intervenção? Nós precisamos agora calcular a área desse polígono, desse raio de intervenção. Tá? Nós vemos aqui, vamos ver medidas, ele só dá em metro. Eu estou fazendo aqui só para vocês verem que ele só dá em metro por quê? Porque é um caminho, não é um polígono, é um caminho. Ok? E aí o que nós temos que fazer? Nós vamos vir aqui, agora colocar polígono como polígono, né? E podemos aqui desenhar aproximadamente o tamanho Não, acho melhor, peraí, deixa eu parar isso aqui. É melhor nós fazermos seguindo o perímetro aqui do bairro, tá? Dos quarteirões. Mas desde que os quarteirões estejam dentro do polígono. Ok?
Então, cada clique aqui é um ponto. Por exemplo, aqui ó, não tem habitante aqui. Então, ele não vai entrar no cálculo. Ok, aqui para cá tem. E aí nós vamos desenhando aqui o nosso polígono. Podemos vir direto para cá, ó, que tem casas para cá. Então, ó, mais ou menos podemos seguir aqui, não tem problema. Segue aqui. E aqui fechamos aqui. Ok? E assim. E aqui vamos ter a medida. 23,28 hectares. Ok? Podemos fechar aqui como polígono intervenção. Ok? Vamos mudar a cor desse polígono para ficar mais evidente. Vamos colocar uma cor verde. Acho que verde não dá contraste bom, esse aqui. Esse rosa aqui. Ok? Aí, ó. Esta área de intervenção, a informação em hectare é esse aqui, né? Calculou 23,5 hectares, que é a informação que deve ser colocada lá no sistema. Ok? E as coordenadas geográficas que vai pedir da área é exatamente a partir do ponto do caso suspeito. Então, eu ia pegar aqui. Antes de finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Essas informações aqui, elas têm que ser copiadas sem o grau decimal, sem o símbolo do grau e sem espaço. Ok? Você pode observar que aqui tem duas casas antes da vírgula, né? E aí sobrou um espaço aqui, tá vendo? Então aqui, ó. Se eu fizer isso tudo, eu estou levando o espaço. Se eu levar somente arrastando até o menos, ok? Eu estou levando a informação correta, tá ok? Na longitude não tem problema, porque a longitude já tem aqui com duas casas decimais. Duas casas antes da vírgula, né? Ok? Então, basicamente é isso que nós queríamos colocar para vocês e esperamos que vocês tenham um bom proveito desse vídeo. Eu pediria que vocês fizessem comentários em que a gente pode melhorar, que também curtisse o vídeo, que isso é importante para que mais pessoas possam ter acesso a ele, e também acione o sininho lá para ser avisado quando nós tivermos novos vídeos para ser divulgado aqui no canal, ok? Por enquanto, então, é isso aí.